tudo bem com vocês? Professor Glemes tem aqui nesse canal, que inclusive você já se inscreveu na Estrada com os Profs. E se você tem ainda alguma dificuldade sobre a aplicação às leis de Newton, polias, força de atrito, plano inclinado e exercícios das aplicações de maneira geral, não sai daí que hoje a aula vai ser, top! Então, roda a vinheta! Exercício número 1 diz assim: 3 blocos A, B e C de massas 4 kg, 6 kg e 8 kg, respectivamente, são dispostos conforme representado no desenho abaixo, em um local onde a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Desprezando todas as forças de atrito e considerando ideais as polias e os fios, a intensidade da força horizontal F, que deve ser aplicada ao bloco A, para que o bloco C suba verticalmente com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, é D. Nesse momento, se quiser dar um pause no vídeo, tentar resolver o exercício, é a hora. Então olha só, moçada, o que nós temos. Eu coloquei a situação aqui que falava no exercício para você. 3 blocos, o A de 4 kg, o B de 6 kg e o C de 8 kg. E a pergunta é, qual o valor desta força F que você está vendo aqui, para que o bloco C suba com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Cuidado a pegadinha com esse exercício, moçada, porque na verdade, como todos os blocos estão no mesmo fio, quer dizer que se o bloco C vai subir com uma aceleração de 2, consequentemente o B também vai subir com uma aceleração de 2. E consequentemente o A terá que ir lá para a esquerda também com uma aceleração de 2. Então, quando ele pede para você a aceleração do corpo C, que tem que ser de 2 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que todos os blocos terão a mesma aceleração. Ou seja, a aceleração do meu sistema será de 2 metros por segundo ao quadrado. Ah, professor, mas eu nunca sei começar a resolver e não sei o quê. Moçada, comece pela aplicação direta às leis de Newton. Você sabe que força, e esta força é a força resultante, é a massa vezes a aceleração. Onde a aceleração nós já sabemos que vale 2. Só que você tem que tomar um pouquinho de cuidado com a força resultante. Por quê? Bom, primeiro vamos colocar todas as forças que estão atuando no nosso sistema, tá? A força F, que está puxando o corpo A, e todos os blocos está puxando para A, lá para aquele lado que é para a direita, para a esquerda. Mas, consequentemente, olha só, você tem o peso aqui, do bloco A, que vale, se a massa é 4, o peso é 40 newtons. Mas como você tem uma superfície, você vai ter a normal, que vale 40 newtons também. Então, neste caso, a normal e peso, eles se equivalem, se anulam, né? Porque estão em sentidos opostos. Nós temos o peso do corpo C, puxando aqui para baixo, que vale 80 newtons, e o peso do corpo B, puxando para baixo, que vale quanto? 60 newtons, já que a gravidade é 10. Lembrando que peso é massa vezes gravidade. Ah, professor, algumas coisas eu não lembro. Então você vai aqui na playlist de física, na playlist de dinâmica, e vê a aula lá sobre leis de Newton, aplicação às leis de Newton, força, peso e assim por diante. Tá top, moçada. Então, o que acontece? Professor, quem é a força resultante? Olhe no seu desenho. Você tem uma força F puxando para lá e você tem forças no sentido contrário tentando segurar. Quem puxa? Puxa a força F. Tem alguém tentando segurar? Tem. Então, a força resultante vai ser a força F menos, que está para a direita, lá para a esquerda, menos todo mundo que tenta segurar. Quem que tenta segurar? Menos 60 do corpo B, menos 80 do corpo C. E a massa? Bom, aí você olha, quem vai ser acelerado? A, B, o C ou os três juntos? Aí fala, professor, se eu puxar o corpo A, todos os corpos serão acelerados. Ah, então a massa é a massa do A, mais a massa do B, mais a massa do C. A aceleração, como eu falei no início, é o que nós temos. E pronto, você vai calcular a força que eu tenho que aplicar. Logicamente, você está perguntando, professor, beleza,
Quando eu fui calcular essa força resultante aqui, ó, a força resultante é isso aqui. É o F menos o peso do B menos o peso do C. Mas por que o peso do A não entra? Porque o peso do A, ele não está aqui no sentido contrário dessa força, tá vendo? Então, essa força está puxando para lá e você tem um peso aqui, ó, tentando impedir com que o corpo A vá para a esquerda. O peso do A, ele não está tentando impedir o A para a esquerda, por isso que eu não usei ele, porque o peso do A, ele está sendo anulado pela força normal, correto? E agora você só vai fazer a continha, você vai ter que força menos 60 menos 80 é menos 140, aqui 18 vezes 2, ó, 4 mais 6, 10 mais 2, 18. Logo, a força F menos 140 igual a 36, que é 18 vezes 2. A força F, vou passar esse 140 para cá, vai ficar 176 newtons. Este é o valor da força F que eu tenho que aplicar. Eu vou sair da imagem, este é o momento para você dar um pause, dar uma olhadinha lá, e a resposta é a letra E, e vamos para o exercício de número 2 com aquela alegria. Exercício 2 na tela. 2 blocos de massas M1 3 kg e M2 1 kg ligado por um fio inextensível podem deslizar sem atrito sobre um plano horizontal. Esses blocos são puxados por uma força horizontal F de módulo 6 newtons, conforme a figura a seguir. Desconsidere a massa do fio. A tensão no fio que liga os dois blocos é de 0, 2, 3, 4,5 ou 6. Olha, dá um pause no vídeo, tentar resolver. Olha só, o que ele trouxe para nós? Eu coloquei a representação aqui, 2 blocos, um de 3 kg, um de 1 kg. A força que está puxando esses 2 blocos é de 6 newtons. Ele quer a tração no fio. Bom, antes de você encontrar a tração no fio, volto a repetir para você. Se você não lembra como calcula a tração, volta na playlist de física, playlist de dinâmica e acha lá as principais forças. Lá tem força peso, tem força normal, tem força de tração, tem força entre blocos, tem força elástica e assim por diante. Volta e dá uma olhadinha na aula que isso aqui é extremamente importante. Moçada, isso cai muito, por exemplo, em prova do Enem, tá? Porque tem muitas aplicações, não é à toa que chamamos de aplicações das leis de Newton. Então, nosso primeiro passo, já que eu estou fazendo uma força sobre 2 blocos e não tem atrito, é descobrir a aceleração. Então, vamos lá. Força resultante é a massa vezes a aceleração. Quem é a força resultante? Lembre-se, como nós acabamos de ver aí no exercício anterior. A força resultante é a força que puxa menos a força que está segurando. Você tem uma força de 6 puxando. Tem atrito segurando para lá? Você vai falar, professor, não tem. Ah, então a força resultante é simplesmente os 6 newtons. E esse 6 newtons está puxando um corpo apenas, o corpo apenas, ou está puxando os dois? Aí fala, professor, está puxando os dois. Então eu vou somar as massas dos 2 corpos e o primeiro passo é eu encontrar a aceleração do meu sistema. Então eu tenho que 1 mais 3, 4 vezes a aceleração. Logo, vou passar esse 4 dividindo 6. 6 divididos por 4 vai ser 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então, o primeiro passo eu já fiz, encontrei a aceleração. Mas tome cuidado que ele não quer a aceleração. Ele quer a tração no fio entre os blocos. Então, lembre-se, você vem aqui agora, depois que descobriu a aceleração, você coloca a tração aqui, ó. A tração está puxando este bloco para cá, mas a tração também está segurando este bloco aqui. E agora, para você encontrar esta tração, você vai isolar um dos corpos. Então, vou colocar aqui, ó, isolando um dos corpos. Isolando qual deles? Qual você quiser. Se você voltar lá na aula das principais forças de Newton, eu falei lá. Sempre é mais fácil isolar o último corpo do movimento. Então, você está se movendo para a direita, você vai pegar o último corpo que está lá na esquerda. Olha só, se eu isolar este corpo aqui, ó, se eu olhar só para ele, esqueça o resto aqui, ó, olha só para aquele corpo ali, o que você vê? Professor, se eu isolar ele, eu vejo isso aqui, ó, um corpo de 3 kg sendo puxado
por uma força que é a força de tração. E aí, novamente, você vai utilizar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Só que agora, a única força resultante que está sobre o último corpo é a tração, que é o que eu quero descobrir. Agora, como eu isolei ele, eu vou usar a massa só dele, que é 3. E a aceleração, que é quanto? 1,5, que foi a primeira coisa que eu calculei. Logo, a tração 3 vezes 1,5 vai ser 4,5 newtons. Este é o valor da tração. Aí, logicamente, antes de eu sair da frente para você falar, professor, deixa eu dar um pause para ver se eu entendo, você pode falar, professor, mas eu não isolei o segundo corpo, eu queria isolar este corpo aqui. Tudo bem, então você pode fazer a mesma coisa, fazer aqui embaixo. Teoricamente, consequentemente, vai ter que dar o mesmo resultado lá pela teoria das leis de Newton. Então, vou fazer o seguinte, eu isolei o último corpo, encontrei isso, agora eu vou isolar este corpo aqui, esqueço o resto. Então, o que eu vou fazer? Mesma coisa. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Só que agora presta atenção. Se você olhar só para esse corpo, esqueça aquilo lá. Olhe só para esse. Quem vai ser a força resultante? Quem puxa, 6, menos quem segura. Quem está tentando segurar? A força de tração. A massa. Bom, estou olhando só para aquele primeiro corpo. A massa dele é 1. Quanto é a aceleração que eu encontrei? 1,5. Olha só, aqui ficou 6. Essa tração tá menos, eu passo para cá mais. Esse 1,5 vezes 1 dá 1,5. Tá mais, eu passo para lá menos. Igual a tração. Beleza? Ó, passei a tração para cá, ficou mais. Passei 1,5 aqui, 1 vezes 1,5 é 1,5. Esse 1,5 que estava mais, passei para lá menos. E, consequentemente, 6 vezes 1,5 dá 4,5 newtons, exatamente a mesma coisa. Então, vou sair da tela, quer dar um pause para tentar entender o exercício. Essa é a hora, porque agora nós vamos para o exercício. Ah, que alegria! Número 3 na tela, por gentileza, gente, alegria. Um elevador possui massa de 1.500 kg, considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A tração no cabo do elevador, quando ele sobe vazio, com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, é de 4.500, 6.000, 15.500, 17.000, 19.500. Quer dar um pause no vídeo, tentar resolver. Esta é a hora. Ou vem para mim aqui, eu coloquei a representaçãozinha, o que nós temos? Ele deu um exercício descritivo para você, e eu simplesmente fiz uma representação. Nós temos um elevador que tem uma massa de 1.500 kg, a tração no cabo, que faz o elevador subir acelerando, ou freia ele na descida e assim por diante. Só que ele quer saber qual o valor desta tração aqui se o elevador sobe com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Bom, antes de mais nada, você sabe que o elevador tem um certo peso. Ele falou que está vazio, mas mesmo vazio, o elevador tem um certo peso. O peso sempre aponta verticalmente para baixo, e neste caso, se é 1.500 kg, peso é massa vezes gravidade, o peso equivale a 15.000 newtons. E novamente, moçada, eu quero que você perceba os exercícios que a gente está resolvendo. Você vai falar, professor, mas é sempre força resultante igual a massa da aceleração. Claro, cara, por quê? Porque nós estamos fazendo a aplicação às leis de Newton. E a lei de Newton, que refere-se diretamente à força e à aceleração, é a segunda lei, chamada de lei fundamental da dinâmica. Então, consequentemente, você sabe que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante, quem é? O que eu acabei de falar no exercício anterior. É quem puxa menos quem está tentando segurar. Quem está puxando? A tração. Menos quem está tentando segurar? O peso, que é 15.000 newtons. A massa do elevador é 1.500 vezes a aceleração. Ele quer que suba com uma aceleração de 3. Para subir acelerando, claro que a tração tem que ser maior do que o peso. E agora é só você terminar a continha e vira uma alegria. Tração menos 15.000 igual 1.500 vezes 3, 4.500. Logo, a tração, passe 15.000 somando, você vai ter
19.500 newtons. Este é o valor da tração no fio. Vou sair um pouquinho da imagem aqui. Esse é o momento que é dar um pause comigo aqui assim e dar uma olhada na resolução. Esta é a hora. Moçada, bem importante você entender essa situação. Você não pode ter dúvida neste tipo de exercício. São exercícios mais diretos, mais simples, mas cada exercício tem a sua peculiaridade. Então, peço para vocês prestarem atenção, peço para vocês treinarem muitos exercícios para que quando nós dermos sequência aqui nas nossas aulas, moçada, para exercícios mais complexos, com movimento circular, com outras situações, isso daqui já venha direto na sua cabeça e vai ser uma alegria. Belezinha? Tranquilo? Então, olha aí e vamos para o nosso próximo e último exercício. Exercício número 4, vai na tela. Dois blocos idênticos de peso 10 newtons cada encontram-se em repouso, como mostra a figura a seguir. O plano inclinado faz um ângulo θ de 37 graus com a horizontal, tal que são considerados 137,06 e cosseno de 37,08. Sabe-se que os respectivos coeficientes de atrito estático e cinético entre o bloco e o plano inclinado vale 0,75 e 0,25. O fio ideal passa sem atrito pela polia. Qual o módulo da força de atrito entre o bloco e o plano inclinado? Dá um pause no vídeo, tenta resolver ou vem aqui para mim. Olha só, moçada, eu coloquei a representação, como estava no desenho, tem dois blocos, os dois têm o mesmo peso, que vale 10 newtons, e ele deu essa informação aqui para você. O coeficiente de atrito estático e cinético, ele quer saber o valor da força de atrito. Mas calma, antes de você ir utilizando força de atrito, μ vezes N, tome um pouquinho de cuidado, porque ele falou que os dois blocos permanecem em repouso. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos colocar todas as forças que estão atuando. Você sabe o peso deste bloco, como ele já deu para nós, que vale 10 newtons, e o peso deste bloco que está sobre o plano inclinado também vale 10 newtons. Mas não esqueça, quando nós temos um plano inclinado, você vai lá e calcula as componentes do peso. Então, eu vou vir aqui e vou calcular o meu PX, que é o peso vezes o seno do ângulo, que nesse caso é 37 graus. Então, eu tenho que o meu PX, o peso é 10. Seno de 37, ele forneceu para nós que é 0,6. Então, eu encontrei que o meu PX vale 6 newtons. E o meu PY é o peso vezes o cosseno de 37 graus. Logo, o meu PY é o peso cosseno de 37, ele falou que é 0,8. Então, eu acabei de encontrar que o meu PY vale 8 newtons. Achei o meu PX e vou colocar no desenho. Então, eu tenho meu PY aqui, que eu acabei de descobrir, que vale 8 newtons. Consequentemente, a normal é igual ao PY, que vale 8 newtons. E nós temos o PX, que está tentando puxá-lo para baixo, vale 6 newtons. Mas olha só a grande sacada desse exercício. Ele falou no início para nós, os corpos permanecem em repouso. Bom, você concorda comigo que se não tivesse atrito, isso não poderia acontecer? Porque olha só, esse corpo aqui, ele está puxando isso aqui para baixo e está puxando esse bloco para cima com uma força de 10 newtons. E aqui, tentando segurá-lo na descida do plano inclinado, você tem um PX que vale 6 newtons. Consequentemente, 6 newtons não conseguem segurar 10 newtons. E para os corpos estarem em repouso, você sabe que a força resultante tem que ser igual a 0. Então, moçada, olha só uma análise simples do seu exercício. Se essa caixa puxa com 10, mas não consegue fazer essa subir, quer dizer, você tem 10 newtons tentando fazer ela subir, mas você só tem 6 segurando. Para que a força resultante seja 0, lembre-se, moçada, a força resultante é quem puxa menos quem segura. Então, você tem uma força de atrito aqui, ó, que está segurando, ajudando os 6 newtons. Isto quer dizer que para que a força resultante dê 0, a força de atrito tem que ser equivalente a 4 newtons. Porque aí, 4 newtons da força de atrito,
mais os 6 newtons do PX, vai conseguir segurar os 10 newtons. Eu vou sair da imagem, você dá um pause na tela, tenta entender o que eu fiz, e é uma alegria, moçada. E aí, gostou da aula, galera? Espero que sim, foi de coração pra vocês. Então, antes de fechar esse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilha, dá um like com a galera, porque esta matéria, moçada, é extremamente importante, uma das principais para que a gente possa estudar a sequência do nosso conteúdo, tá? As coisas em física, ela tem uma certa sequência, então você sabe isso bem bonitinho, aí quando vier força resultante centrípeta, movimento circular ou qualquer outra situação, você vai ficar ligado. Então, quer mais dicas, sabe o que você faz? Vai também lá no Instagram, sim, e faz o que lá no Instagram? Siga a gente. A gente quem, professor? Siga lá, estrada com os profs, moçada. Um grande abraço, obrigado pela atenção. Diga um tchau pra mim, gente.